Isaías, capítulo 43, a partir do verso 1. Vamos ver o que diz Isaías, capítulo 43, a partir do verso 1. Diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus para todos. Essa é a palavra de Deus para nossa meditação, aqui nesse momento em que Deus nos permite falar da santa e poderosa palavra de Deus. O capítulo 43 do livro do profeta Isaías, ele começa dizendo: Mas agora, ó Israel. Fala de um tempo de Deus na vida daquela nação. Num tempo em que Deus estava lhe consolando, lhe fortalecendo e lhe fazendo promessas. É importante nós entendermos que essa nação que Deus criou, como Deus disse, foi eu que criei Israel, foi Deus que formou Israel, foi Deus que tirou, como ele disse na expressão bíblica, dos lombos de Abraão, Isaque e Jacó, né? Essa nação que Deus fez uma primeira aliança, ela é um tipo, né, de congregação, de assembleia, de ajuntamento, de igreja, de povo, de eleição, de escolha divina na primeira aliança, que nós chamamos Antigo Testamento. E muito desse Israel serviu e serve ainda para ser exemplo para nós como Igreja de Cristo. Aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que Deus chamou segundo o seu decreto, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, segundo o seu grande amor que nos amou primeiro. Essa nação, em muitos aspectos, ela é comparada, né, com a igreja. E muito do que aconteceu de bênção e também de correção, de disciplina, de juízo com Israel, serviu de sombra, de tipo, né, de modelo para a igreja. Basta a gente ver 1 Coríntios 10 ali, né, quando Paulo fala que nós devemos temer ao Senhor e obedecê-lo, citando o exemplo da nação de Israel, que Deus resgatou do Egito. Como eu disse, Deus formou, Deus criou, Deus fez tudo por Israel, inclusive salvou Israel do Egito, das mãos do faraó, e conduziu aquele povo pelo deserto. Ali na saída do Egito já houve muitos milagres, né? Já houve muito sobrenatural de Deus, sinais maravilhosos, prodígios portentosos, né? Uma grande manifestação do poder de Deus naquela nação ímpia, naquela nação pagã, naquela nação idólatra, naquela nação que escravizava o povo de Deus. E aí nós já começamos a aprender as lições espirituais. Primeiro, Deus manifesta o seu poder e faz a sua obra aonde Ele quer. Pode ser no Egito, pode ser na Etiópia, pode ser na Síria, pode ser em qualquer lugar, né? Na Babilônia, aonde Deus não pede licença para agir, Deus não pede licença para operar. Deus não precisa da permissão do homem, porque Ele é soberano, Ele é Senhor de todas as coisas. Então, Ele faz grandes sinais no Egito, na casa de Faraó, para mostrar o seu poder contra os deuses de Faraó, contra Faraó e a favor do seu povo Israel. E ali, o Senhor, e ali também nós podemos aprender que não é sinais, que não são prodígios, que não são o sobrenatural, que não é manifestação do poder de Deus, que ainda nos garante
que ainda nos vai garantir como possessão eterna de Deus, como povo do Senhor para sempre. Porque nós precisamos aprender que nós não podemos caminhar com essa mentalidade de caminhar até o meio do caminho, de caminhar por um tempo. Quantas pessoas caminharam com Deus por um tempo? Quantas pessoas foram conduzidas até mesmo nos desertos da sua vida, né? Pelo Senhor, como ele diz que conduziu Israel. Conduziu pela mão, conduziu como um filho, alimentou, calçou, vestiu, cuidou, protegeu, sustentou, enfim, abençoou de todas as formas, desde a saída do Egito, quando ele destrói praticamente aquela nação. E ele diz aqui no capítulo 43 que ele deu o Egito, né, em resgate por Israel. Ele destruiu o Egito. Ele cita aqui 3 nações que ele destruiu, que ele deu, claro que por causa dos seus pecados, porque o pecado é que traz destruição, mas por amor a Israel, Deus fez isso. Mas não basta sair só do Egito, não basta sair da mão de Faraó. Faraó é um símbolo do diabo, o Egito é um símbolo do mundo. Não basta sair de lá, caminhar com Deus por um tempo. Caminhou com Deus por um tempo, foi alimentado, vestido, calçado, tudo que eu acabei de mencionar. Mas Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, que muitos pereceram lá no deserto mesmo, porque deixaram de andar com o Senhor, deixaram de seguir e de obedecer, sendo que um dos pecados mais característicos da jornada no deserto de 40 anos, daquela geração que pereceu, foi ingratidão, murmuração, malidência, né? Esquecer de todos os benefícios do Senhor. Por isso Davi, ele tinha esse cuidado, né? Que a sua alma não se esquecesse de nenhum dos benefícios do Senhor. Nós precisamos sempre estar agradecendo, sempre estar adorando, sempre estar louvando, sempre estar glorificando. O nosso espírito e o nosso sentimento, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mentalidade tem que ser essa, de gratidão, de louvor, de adoração a Deus. Porque aquele povo caminhou, mas Paulo diz que eles pereceram pelas serpentes do deserto. Eles pereceram de várias maneiras, né? E ele diz lá, 1 Coríntios 10, todos passaram pelo Mar Vermelho, passaram pelo batismo, todos viram os milagres de Deus no Egito, todos comeram do maná celestial, né? E essa advertência também é feita em Hebreus capítulo 6, para a pessoa que provou do poder vindouro, do Espírito Santo. E ali o escritor está falando para essa pessoa ter cuidado, né? Dela não retroceder, não voltar atrás, não deixar o Senhor. Porque o Senhor, no capítulo 43 aqui, ele diz que Israel é sua posse. Israel é sua posse, que o Senhor é o dono de Israel. O Senhor diz que quando Israel passasse pelas águas e pelo fogo, que são símbolos de lutas, de provações, de tribulações, de aflições, de batalha, eles não estariam sozinhos. O Senhor prometeu preservá-los. Como o Senhor preservou Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha? Como o Senhor preservou Israel das águas do Mar Vermelho? O Senhor promete cuidar de Israel, porque Israel Deus tomou, né? Como propriedade sua, como posse. Da parte de Deus definitiva. Porque Deus ele não abandona, né, o seu povo obediente. Porque de qual Israel aqui nós estamos falando? Que tipo de crente? De qual Israel? De qual povo, né, Deus está aqui falando? Deus está falando, né, do povo de Israel obediente. Porque nós sabemos, meus irmãos, que Israel, né, contém no próprio nome de Israel o nome de Deus. O nome de Deus está no nome de Israel. Ficou um pouquinho escuro aqui por causa da luminosidade, mas não atrapalha nada não. A palavra Israel, no final, tem o El. O El é o nome de Deus no hebraico, é uma abreviação de Elohim, de El Shaddai, né?
E de todas as palavras em que tem El, está contido ali o nome de Deus. Né? Então, o Israel, que na verdade é o Israel de Deus, é o Israel obediente. Não basta, né, ter o nome de Deus na sua vida, o nome de Jesus. Né? Não basta você ser um crente. A questão é se nós permanecemos no amor de Deus, se nós permanecemos na fé, se nós permanecemos andando com Jesus. Essa palavra ela é muito apropriada para esses dias, para esse tempo em que nós vivemos. Por quê? Porque, na verdade, né, hoje, muitas pessoas carregam consigo o nome de Jesus, o nome de uma igreja evangélica. Né? Muitos carregam consigo o nome de crentes. Mas nós somos o Israel obediente ou nós somos o Israel desobediente? Nós somos o Israel que se beneficia apenas dos milagres, do sobrenatural, do impossível, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas de Deus. O Israel que Deus preserva nas lutas, que Deus cuida, né, nas tribulações. Mas o Israel que quando, né, no meio da sua caminhada, Deus começa a provar para ver o que está no seu coração, ele abandona o Senhor. Né? Quantas pessoas foram beneficiadas por Deus? Quantas pessoas viram os sinais de Deus, as maravilhas, as bênçãos, foram beneficiadas? Porque nós já sabemos, e isso não é uma revelação da palavra, mas é um ensinamento, né, de que muitos de nós somos uma pessoa, né? Quando estamos sendo totalmente beneficiados e não estamos passando provações, lutas e tribulações em alguma área da nossa vida, nós somos uma pessoa. Mas quando nós somos afligidos, provados, passamos por tribulações, por aflições, muitos de nós somos outra pessoa. Né? Isso é um comportamento muito conhecido. É igual às pessoas que quando são pobres, são necessitadas socialmente, ou alguns até espiritualmente, quando são mais fracos ou estão em fraqueza, eles se comportam de uma maneira. Eles parecem, né, pessoas de fácil acesso, amigáveis, né, parecem pessoas de fácil relacionamento, pessoas carentes, pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que parecem pessoas amorosas. Mas aí depois que eles crescem socialmente, depois que até crescem espiritualmente, eles se tornam soberbos, se afastam, se distanciam, não são acessíveis, faz acepção de pessoas. Isso é um comportamento comum que nós vemos no mundo, isso é muito comum. E, infelizmente, na igreja tem acontecido isso também ao longo dos séculos, né? Porque Deus não quer que nós vivamos essa dubiedade, né? Essa dubiedade, uma hora de um lado, outra hora do outro. Deus não quer que você seja uma hora espiritual, outra hora carnal. Deus não quer que uma hora você pareça com Jesus, outra hora pareça com você mesmo. Deus não quer que você, né, se sinta possessão de Deus no momento e depois você acha que já não é mais de Deus. Deus não quer, né, que você seja um quando está nas águas e no fogo e outro fora das águas, outro fora do fogo. Deus quer que nós venhamos nos valorizar por ser do Senhor. Saber que o Senhor fez um grande mover. Olha, Deus fez um plano eterno por causa da minha vida e por causa da sua vida. Deus fez um plano eterno. Deus se fez homem, se fez carne para vir e morrer por nós. Deus elaborou uma salvação eterna. Deus enviou o seu Filho, né, para vir por nós. Deus fez toda uma movimentação cósmica, eterna, sobrenatural, para Jesus vir até nós. Foi uma grande logística espiritual enviar Jesus. A gente pensa que foi só descer do trono e vir. Não. A Trindade decidiu que viria Deus na pessoa do Filho,
e toda uma movimentação angelical e todo um preparo da história humana, né? O preparo da Virgem, o preparo da cidade, né? O preparo do lar de Jesus, da família de Jesus, o preparo, né? Toda aquela operação divina para manter Jesus no anonimato da sua infância até os 12 anos e depois dos 12 aos 30, manteve Jesus no anonimato, né? E depois que começou o ministério público de Jesus, os 3 anos e pouco, né? Todo aquele dia a dia de condução, de direção, de comunhão de Jesus, da vida sacrificial de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz é parte, e é claro que é o mais importante, a essência do ministério, da obra e da missão. Mas Jesus, em toda a sua vida, viveu uma vida sacrificial, porque a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, porque ele tinha uma natureza humana que, na verdade, para ele era uma novidade: sentir fome, sentir fraqueza, sentir cansaço, sentir fadiga, sentir afronta, se sentir perseguido, se sentir humilhado, se sentir rejeitado. Isaías diz que ele foi o mais rejeitado dos homens, homem digno, homem de dores, homem de trabalhos. E aí, se nós começarmos a analisar tudo que Deus fez da eternidade até a cruz, e depois da cruz que veio a ressurreição, e depois da ressurreição, quando Jesus volta ao Pai e se apresenta como sumo sacerdote celestial, aprovado para interceder pelos nossos pecados, mesmo que tendo sido perdoado, porque nós continuamos, infelizmente, como diz João, pecando. Bom que não pecasse. Mas, meus irmãos, quando nós pensamos em tudo isso, nós vemos uma grande obra de Deus que foi feita e continua sendo feita por nós. E nós devemos essa palavra para nos conscientizar que nós precisamos ter o entendimento de que, na verdade, nós somos do Senhor para sempre, a aliança eterna. Nós não temos que ir até o meio do caminho e voltar. Nós não temos que ter nenhum pensamento de desistência. Nosso pensamento deve ser de continuar, de perseverar, de caminhar, de marchar. Deus disse para Moisés, nos dias de Moisés, nos dias do deserto, nos dias da nação de Israel: diga ao povo que marche. Marcha é para soldado, né? É para guerreiro, é para valente. Deus não tem prazer nos que recuam, nos que retrocedem. Deus nos deu o espírito de poder, né? Deus nos deu o espírito de poder. Nós não podemos estar outra vez atemorizados. Deus nos dá a capacidade para nós ir até ao fim, porque melhor o fim das coisas do que o início dela. Aqui no capítulo 43 de Isaías, uma das coisas que aqui, começa assim, como se deixar claro, é uma pista, é um sinal, é uma demonstração de que nós somos de Deus, é que quando nós passamos pelo fogo, nós prosseguirmos. Por quê? Porque nós precisamos crer que Deus está conosco nesse fogo. Nós passarmos pelas águas, Deus está conosco. Ou seja, fortaleza, capacidade, resistência, poder, ela é um sinal de que essa pessoa é de Deus, de que Deus está com ela. Porque a pessoa que começa a passar por um fogo, às vezes um fogo que não é nem tão fogaréu, não é nem uma fogueira, não é nem um incêndio, mas um fogo de enfermidade, um fogo financeiro. Às vezes um fogo amigo. Já ouviu falar no fogo amigo? O fogo amigo é a linguagem militar quando você é atingido por alguém do seu esquadrão, do seu batalhão, por alguém, né, do seu exército, às vezes sem querer, né? E às vezes também nós passamos por um fogo amigo. Nós começamos a ser perseguidos por pessoas de perto, por pessoas da fé, por pessoas que, nós até confiávamos, admirávamos, e nós começamos a ser perseguidos. Ou tem um fogo na vida sentimental. Não sei qual fogo que você está passando. Não sei quais as águas que vocês estão passando. Qual o rio que você está atravessando. Todos nós estamos atravessando esse rio aqui, esse Jordão, né, em direção ao céu, mas tem provações específicas.
mas a palavra de Deus, não sou eu. A segurança é da palavra. Nós precisamos crer no que a palavra diz, porque a palavra é o Cristo de Deus, né? Porque a palavra é viva, porque a palavra é poder, porque é pela palavra que Deus faz todas as coisas. É a palavra que gera fé, e fé é segurança, fé é confiança. É a palavra que diz que as águas não vão te submergir. Você não vai morrer afogado, eu não vou morrer afogado. Tem que caminhar, tem que marchar, tem que confiar nessa palavra. Não vamos morrer afogados, não vamos nos submergir. Esse fogo não vai nos queimar, não vai nos destruir. É um sinal, é uma marca, né, de que você é de Deus. É quando você atravessa os fogos, atravessa os rios, sai do outro lado cantando o hino da vitória, né? Porque Deus te tomou como posse. Deus, né, me tomou como posse. Se você fazer uma transição de todos esses versos do Antigo Testamento, de todas essas palavras de fé, para o Novo Testamento, você vai encontrar a mesma confirmação, a mesma palavra. Vocês são propriedade particular e exclusiva minha, né? Diz o apóstolo Pedro sobre nós, a igreja, né, inspirado pelo Espírito Santo. Nós somos propriedade. Ele já nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos entender que nós temos que ocupar, tomar posse de uma vez por todas do lugar que Deus nos colocou. Um dos motivos que faz as pessoas desanimar, recuar, retroceder, desanimar, se abater, parar, voltar do meio do caminho, né? Ficar nesse fogo aí e não avançar, ficar nessas águas aí e não avançar, é a pessoa se esquecer disso que eu falei, de toda essa logística, de toda essa operação divina, de toda essa obra, de tudo que Deus vem fazendo desde a eternidade por Ele, porque a obra da salvação, a obra da cruz é uma obra eterna. A pessoa se esquecer dos benefícios, começar a murmurar, a pessoa recuar, ser fraco, né? A palavra de Deus diz que se mostrar fogo frouxo no dia da angústia, pouco será a sua força. Se nós fizermos isso, nós seremos eternos ingratos. Nós não conseguiremos atravessar os fogos, atravessar a água, nós não conseguimos ir adiante, e nós mostramos que não somos Israel de Deus, porque o Israel de Deus prevalece, luta em Deus e com Deus, e prevalece, porque, como eu disse, o próprio nome Israel tem o nome de Deus nele. Israel é aquele que luta como príncipe, aquele que luta com Deus como príncipe. Foi isso que foi quando Deus deu o nome para Jacó. E agora tu não chama mais Jacó, agora se chamará Israel, aquele que lutou com Deus como príncipe. Quem luta como príncipe, luta com valentia, luta com coragem, luta com garra, com determinação, né? Combate o bom combate, corre a sua carreira, guarda a sua fé. Um príncipe também que tem honra, ele não luta com trapaça, ele não luta com engano. Quantas pessoas estão aí lutando na fé, mas lutando por bênção, lutando só por vitória, lutando para alcançar os seus objetivos, os seus propósitos. Mas a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A gente não precisa ficar desesperado, aflito, angustiado, ansioso. Isso é coisa de pagão, isso é coisa de ímpio, correndo atrás das coisas de um lado para o outro. A bênção aqui, a bênção, ela nem nos segue hoje, irmão. Se você for pegar esse versículo lá de Deuteronômio, quando diz que a bênção nos segue, e trazer para hoje, a bênção está em nós. Nós estamos abençoados nele com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais nas regiões celestiais. Se eu estou em Cristo, eu estou no plano eterno, eu estou no plano espiritual, eu estou assentado no governo de Cristo. Cristo está em mim, eu estou nele. Cristo é a bênção. A bênção do crente é Cristo. As demais coisas faz parte do estar em Cristo. A pessoa está em Cristo, Deus suprirá todas as suas necessidades em glória, porque Ele é o sumo pastor celestial. Não precisa ficar nesse desespero. Quantos querem ser ricos por si mesmos? Quantos querem ter o que querem ter? Quantos ficam aí numa correria, numa loucura, num desespero? Não precisa nada disso. Nós já temos a bênção. A bênção é Cristo. E estando na bênção, né, as demais bênçãos que acompanham o pacote,
né? Serão apenas bônus. Porque a bênção do Senhor enriquece, faz prosperar e não acrescenta dores. Essa é a bênção de Deus. Quem está em Jesus está protegido desse fogo, dessas águas. Quem está em Jesus literalmente está caminhando, está perseverando, está indo adiante. Quem está em Jesus sabe que Deus pagou um grande resgate por ele. Não é agora, não foi o Egito, não foi a Etiópia, não foi Seba, não foi nações. Foi o sangue do Cordeiro, foi a morte de Jesus, foi o Filho de Deus, foi a cruz. Agora as coisas quando chegam nessa aliança, todas elas são superiores à do passado. Elas são muito mais sublimes, elas são muito mais completas, porque agora não é sombra nem tipo. Agora é a realidade das coisas. Agora é a eternidade de Deus em nós através de Cristo. Agora é a bênção maior, que é a bênção da salvação, né? Por isso que Israel é apenas uma sombra, um tipo, aquela aliança, só exemplos para nós entender que a fé obediente vai trazer bênção e a desobediência a essa fé vai trazer reprovação divina. Enfim, você é de Deus, eu sou de Deus, porque você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, você está na bênção, eu estou na bênção, nós não vamos ser destruídos por nada nem por ninguém. Provações, na teologia do Novo Testamento, principalmente de Paulo, parece que é Romanos 5, né? Na verdade, provações, tribulações, aflições, são, na verdade, elementos, são situações, são circunstâncias que vão cooperar para o nosso crescimento espiritual, vão cooperar, né, para nos aperfeiçoar. Deus tem várias maneiras de nos aperfeiçoar, e uma delas são as tribulações. Porque a tribulação produz paciência, a paciência esperança, a esperança e a paciência produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência produz esperança, que não traz confusão. Agora eu finalizo dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seus propósitos. Todas as coisas. É a palavra de Deus que diz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra no seu coração, possa perseverar, possa passar pelas águas que você está passando, pelos rios, pelo fogo, sabendo que Deus é contigo, Deus escolheu você, Deus te salvou através de Cristo, te deu o Espírito Santo, te deu a unção, te deu a palavra, te colocou na aliança, te colocou na luz, Ele caminha com você, Ele é o Deus Emanuel, Ele está dentro de você e você nunca mais estará sozinho, nunca mais, porque a aliança é eterna. Deus abençoe, compartilhe essa palavra, convide seus amigos a se inscrever e assim nós estaremos divulgando a palavra de Deus